Olá, meu nome é Thaís. O nosso grupo também é composto pela Letícia, Natália e Thalita, e nós vamos falar sobre a avaliação do uso de materiais alternativos em sistemas hidráulicos. O uso de métodos alternativos em hidráulica não é necessariamente recente. O bambu é usado como condutor no Oriente há séculos, datando de 1000 a.C. Já o uso do bambu como material drenante data de 1968 na Índia. O bambu se apresenta como uma opção natural, cultivável e aplicável na construção de sistemas hidráulicos para a distribuição de água a baixa pressão. Estudos realizados na Universidade da Carolina do Norte em 1966 apontaram para a viabilidade de utilização do bambu para a condução de água para valores de pressão interna de 215,7 kPa, ampliando sua aplicabilidade. A aplicabilidade do bambu na utilização de drenagem é essencial nas áreas de irrigação situadas em região semiárida, onde os índices de evaporação da água são elevados. Um dos materiais alternativos também é a fibra de sisal, utilizada como envoltório na drenagem agrícola. A utilização de envoltórios na tubulação de drenagem tem o intuito de facilitar o fluxo da água do solo para o tubo e são dimensionados de forma simples e econômica, utilizando envoltórios orgânicos e buscando alternativas de utilização adequada ao material que antes era descartado. Tanto a utilização de pneus para irrigação subsuperficial, quanto um sistema de drenagem alternativo, utilizando envoltório constituído de raspas de pneu usado, fibra de sisal ou bagaço da cana-de-açúcar, utilizam-se da reciclagem visando a preservação do meio ambiente, assim como o uso do bambu para as tubulações hidráulicas, que aponta para uma gama de opções e possibilidades amigáveis ao meio ambiente. Deste modo, a caracterização hidráulica é um dos requisitos necessários para a avaliação da viabilidade técnica dos produtos produzidos com reaproveitamento de resíduos, além de fornecer dados essenciais ao dimensionamento de sistemas de irrigação e também de drenagem. O nosso artigo ele visa a verificação, por meio da bibliografia existente, da viabilidade do uso de materiais alternativos em sistemas hidráulicos, avaliando por meio de dados disponíveis o seu desempenho em aspectos hidráulicos e práticos. No desenvolvimento metodológico, para o caso dos tubos porosos, foram realizados ensaios para a determinação da curva vazão-pressão e do coeficiente de variação de fabricação, empregando-se um conjunto motobomba com rotação controlada por um inversor de frequência. A figura apresenta a estrutura utilizada para a realização do ensaio vazão-pressão dos tubos Osmodrain. As pressões necessárias à condução dos ensaios foram obtidas por meio de um inversor de frequência. A estrutura de ensaio utilizada permitiu o acoplamento simultâneo de 4 linhas de tubos com 2,5 metros de comprimento, onde foram instaladas 2 calhas coletoras com comprimento de 1 metro e espaçadas em 0,25 metros em cada uma, sendo coletado o volume de água referente ao comprimento de 1 metro de tubo. A determinação da vazão em cada uma das amostras foi feita conforme a equação 1, em que o cálculo da massa específica da água em função da temperatura foi efetuado por meio da equação 2. A viscosidade da água em função da temperatura foi calculada por meio da equação 3. Considerando que o fator de atrito da equação de perda de carga universal pode ser representado por um modelo potencial, equivalente à equação 4, e a vazão unitária do tubo poroso pode ser calculada por meio da equação 5. Uma vez que os tubos são elásticos, pode-se inferir que o diâmetro dos poros também é passível de ser alterado, conforme a equação 6. Podendo ser calculada por meio da equação de Hooke, conforme demonstrado na equação 7, válida para o caso de um sólido solicitado por 3 tensões normais entre si, o diâmetro dos poros e a espessura da parede do tubo em função da pressão são dados pelas equações 8 e 9, respectivamente. Aplicando as equações 8 e 9 na equação 5, tem-se a equação 10. E seja x igual a 3x mais 1, tem-se a equação 11, que é utilizada para representar a curva vazão-pressão do tubo poroso, utilizando-se o método dos mínimos quadrados. A determinação de perda de carga foi efetuada sob 2 condições. A primeira, que é com distribuição de vazão em marcha, e a segunda, sem distribuição de vazão, que é com tubo poroso impermeabilizado. A perda de carga é calculada por meio das equações 12 e 13.
O cálculo do fator de atrito foi efetuado conforme a equação 14. Já os parâmetros da equação 4, que é a equação da perda de carga universal, foram calculados por meio das equações 15 e 16. Para a caracterização do fator de redução de perda de carga, se efetuaram ensaios de perda de carga com tubo poroso, funcionando sem a impermeabilização, sendo a redução da perda de carga calculada por meio da equação 17. Esses valores foram comparados com os calculados por meio da equação 18. Entretanto, como a vazão ao longo de uma tubulação ela pode ser representada pela equação 19, isto é, a vazão unitária não constante ao longo da tubulação, o fator de redução de perda de carga pode ser calculado por meio da equação 20. No desenvolvimento metodológico relacionado à drenagem, foi utilizado um sistema experimental que foi composto de 9 tanques construídos de alvenaria e impermeabilizados internamente. Na colocação do material envoltório, foi utilizado raspa de pneu usado, foram utilizadas 2 placas de Duraplaque. Foram avaliados 9 sistemas drenantes e o experimento ocorreu em 3 etapas. A carga hidráulica de entrada e a carga hidráulica total foram avaliadas de acordo com uma régua graduada instalada paralelamente aos piezômetros, localizada na parte externa do modelo fixo, e o fluxo foi avaliado no ponto de descarga de cada tanque. Os dados referentes à carga hidráulica de entrada, razão entre as cargas hidráulicas de entrada e total, resistência de entrada e fluxo foram relacionadas e analisadas estatisticamente, utilizando-se o software Assisted versão 6.2 beta, com o propósito de avaliar o efeito dos tratamentos nos parâmetros hidráulicos, utilizando o emprego de medidas aritméticas. Para a pesquisa desenvolvida utilizando a fibra de sisal e o bagaço da cana-de-açúcar, foram feitos experimentos parecidos ao descrito anteriormente, buscando as mesmas variáveis, e os dados também foram relacionados e analisados estatisticamente, utilizando também o mesmo software. Dando continuidade ao desenvolvimento metodológico, dentro de aplicações em drenagem, destaca-se o trabalho de Coelho e Pereira, onde se utilizou a metodologia prática para a verificação da viabilidade do uso de 4 tipos de materiais drenantes, envolvendo entre eles o bambu comum e o bambu gigante. Os materiais eles foram instalados em solo de várzea, divididos em 2 sistemas de drenagem de alívio com drenos a intervalos de 15 metros entre si, com 0,89 metros de profundidade. No primeiro, em solo de condutividade hidráulica saturada de 0,58 metros-dias e porosidade drenável a 4,9%, foram instalados os bambus em feixes amarrados, drenos similares ao tipo de toupeira com uso de bambu e PVC perfurado corrugado. Já no segundo, em solo de condutividade hidráulica saturado de 0,18 metro ao dia, a porosidade drenável de 2,9%, materiais de bambus em feixes amarrados, bambus em feixes não amarrados, bambu gigante em septos e selecionados e PVC corrugado perfurado. Foram feitas assim análises de áreas de profundidade no lençol freático, a vazão nas saídas dos drenos e coletados dados pluviométricos. Focando-se na análise de tubos de bambu em aplicações hidráulicas, estes, em diferentes contextos, eles passam por uma preparação prévia, desde o processo de seleção das espécies adultas e com características anatômicas que se adequem à sua aplicação hidráulica, assim como a preparação de amostras, sendo necessárias etapas de perfuração e ou usinagem, e os cortes no geral, que foram realizados próximo à base e acima do primeiro nó. No caso do estudo do bambu gigante, nos testes se utilizou o primeiro processo de perfuração por impacto de lâminas de aço circulares afiadas, notando-se por esse método uma limitação no uso como condutos pressurizados, e depois um perfurador mecânico com ferramentas de cortes móveis, que se adaptasse melhor à variação do diâmetro encontrada nos comos de bambu, visando o melhor acabamento e também a melhor utilização em sistemas pressurizados. Optando por método similar e utilizando a mesma espécie de bambu, Pereira e Souza usinam os cômodos internamente para a retirada dos diafragmas através de 2 ferramentas que podem ser observadas nas imagens, uma por impacto de acionamento manual e outra giratória com acionamento elétrico, promovendo diferentes qualidades de remoção. Parte importante da etapa metodológica é a aplicação de equações coerentes para os dados que se gostaria de se obter nessa etapa.
Para isso, pode ser observado no slide as principais equações que foram aplicadas aos tubos de bambu, estando entre elas a equação 21 para a determinação do diâmetro médio, a equação 22 foi para determinação da velocidade média, por meio da vazão obtida com o medidor de orifício na seção média do tubo. Para a medição da perda de carga média entre dois pontos, considerou-se o trecho de comprimento L da seção de testes, em seguida variou-se a vazão em uma válvula de globo, registrada através de um medidor de placa orifício, tipo diafragma, no manômetro diferencial de mercúrio, e foi aplicada a equação universal de perda de carga para obter essa relação de perda de carga. Os valores experimentais de FD foram obtidos utilizando-se a equação 24, substituindo os valores experimentais, e sabendo-se os dados da equação 24, o FD, as equações de Colebrook e Hopf foram aplicadas para se estimar os valores de rugosidade relativa equivalente, considerando-a como a rugosidade da parede entre os nós de bambu, podendo ser observada na equação 25 o coeficiente de rugosidade de Hazer-Williams. O coeficiente de rugosidade da equação de Manning ele foi obtido através da equação 26, e é importante observar que na literatura estudada se toma para condições de escoamento estabelecidas, considerando a vazão Q e o diâmetro D das tubulações de bambu, o valor de número de Reynolds entre 3 vezes 10 elevado à quarta e 2 vezes 10 elevado à quinta, caracterizando um escoamento entre a zona de transição e turbulento. E outra equação que também foi aplicada para a obtenção da perda de carga foi a de Hazen-Williams, que é a equação 27. Outra espécie testada na literatura foi a do bambu brasileiro, pensando na aplicação na construção de sistemas hidráulicos com foco em verificação de propriedades mecânicas e físicas. Mota et al. 2017 utilizou de uma máquina universal de ensaios mecânicos a 23 graus com velocidade de 0,01 mm por segundo, com auxílio de célula de carga de 5 kN, sendo realizado ensaios para a determinação da massa específica de resistência à compressão, resistência à tração e resistência à flexão estática. Como o interesse dessa revisão bibliográfica são as propriedades hidráulicas mais específicas, não nos prolongaremos no detalhamento dos testes mecânicos e físicos. Agora vamos apresentar os resultados obtidos. Ao levantar a bibliografia, nós verificamos que os trabalhos normalmente tratam ou da caracterização de tubos de materiais alternativos ou da aplicação de materiais alternativos para tubulações de irrigação e drenagem. No que se refere à caracterização de materiais alternativos para a tubulação, nós verificamos que boa parte dos trabalhos encontrados se referem ao bambu, em especial ao bambu gigante. Para o bambu gigante, nós encontramos 3 trabalhos, onde foi determinado o coeficiente de Hazen-Williams. Na tabela estão sintetizados os resultados. Ainda sobre caracterização, Mota e outras em 2017, caracteriza a espécie Bambusa vulgaris vita de acordo com a norma ISO TC 165N314, obtendo um módulo de ruptura de 136 MPa e um módulo de elasticidade de 13.089 MPa, considerando suas propriedades mecânicas interessantes para a construção de sistemas hidráulicos sustentáveis. Silva e Silva, em 2017, contribui para a literatura ao verificar a rugosidade de tubos reciclados de polietileno de baixa densidade para 2 fabricantes, onde eles obtiveram os valores compatíveis com a rugosidade de tubos plásticos. No que se refere aos possíveis empregos de materiais alternativos na hidráulica, verifica-se que os trabalhos produzidos se limitam às aplicações agrícolas, sendo trabalhos na área como a construção civil muito raros, como destacado por Serra e Silva em 2019. Sobre a aplicação de materiais alternativos na drenagem, Ferreira e companhia em 2011 estuda o uso do bagaço de cana e processamento de sisal na drenagem subterrânea. Eles chegaram que apresenta uma boa resistência de entrada e, portanto, o desempenho de carga hidráulica de entrada é ruim. No estudo de fibra de sisal como envoltório na drenagem agrícola, realizado por Silva e companhia em 2014, eles analisaram o uso do sisal comparando os tubos Denoflex
PVC liso e cananet. O sistema envolvendo a fibra de sisal é considerado bom para as 3 alternativas e, por isso, ela é viável. Fernandes e companhia, em 2017, traz a proposta de um sistema de drenagem alternativo usando envoltório feito de raspas de pneu usado em cano de PVC. Eles verificaram que tanto o tubo de PVC quanto o envoltório de raspas de pneu são viáveis. E por fim, Coelho e Pereira, em 92, realizaram 2 sistemas de drenagem, onde haviam diferentes disposições de drenos de PVC e de bambu, sendo o bambu configurado em diversas formas, e ele verificou que os drenos de semelhança do tipo toupeira, feitos de bambu, desempenharam um melhor resultado, sendo que o bambu com feixe não amarrado apresentou um melhor desempenho de drenagem, sendo, portanto, uma alternativa viável para a drenagem agrícola. No que diz respeito à aplicação de materiais na irrigação, o Machado, em 2015, apresenta uma proposta interessante do uso de bambu para a irrigação de uma horta. No entanto, não foi possível verificar os resultados após a aplicação da proposta. Outros trabalhos incluem Pinto e outros de 2014, onde eles estudam a aplicação de tubos porosos oriundos de pneus para irrigação. Eles usam como parâmetro o coeficiente de variação de fabricação, CVF, conforme a ABNT-NBR ISO 9261, onde eles obtiveram o coeficiente de 5,14 quando o máximo da norma é 7%, caracterizando sim que o material é viável para aplicação. Drummond, em 1990, trabalha na determinação de coeficientes de vazão para tubos curtos usados como tomadas de água com descarga livre e afogada. No trabalho dele, ele verifica que o coeficiente de vazão médio recomendado para descarga livre e afogada do bambu é inferior ao dos outros materiais que foram trabalhados para comparação, que é o PVC e o polietileno. Bem, a partir dos estudos e análises demonstradas nos artigos, podemos obter as seguintes conclusões. Bem, nos artigos estudados, analisamos alguns sistemas de drenagem alternativa, visando verificar a sua viabilidade e eficiência de uso, diante dos modelos atuais do mercado. O sistema de drenagem envolvendo sisal foi considerado boa, segundo estudos. A sua utilização é benéfica ao meio ambiente e viável. O estudo demonstrou que tubos com inventório de bagaço de cana-de-açúcar e processamento de fibra sisal obtiveram uma resistência boa, porém, o seu desempenho foi ruim na carga hidráulica de entrada. Esses materiais, comparados com tubos Drenoflex e PVC liso, tiveram menor desempenho na sua carga hidráulica. Já os drenos semelhantes a tipo topeira, com uso de bambu, tiveram desempenho melhor. O bambu com feixe não amarrado apresentou um melhor desempenho de drenagem.
Segundo os resultados obtidos nos artigos estudados, deve-se levar a possibilidade de estudar e utilizar outros métodos de drenagem alternativa e mais sustentável. Por exemplo, a aplicação do bambu na hidráulica, destacado pelo bambu gigante, é algo que pode ser considerado como possibilidade de aplicação do bambu na construção civil. É, Porém, no Brasil ainda é muito restrito e há pouca pesquisa aplicada nesse tema. Ainda assim, destaca-se que a qualidade do bambu como econômico frente a outros materiais e a sua capacidade de ser um material mais sustentável. Assim, concluímos nossas análises e comparações dos artigos estudados no trabalho. Obrigada!